Fala galera, análise pré-jogo de Internacional e Botafogo pela 38ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x para essa partida. Então vamos lá, começando a nossa análise pelo Internacional, né, pelos números do Inter, a gente vai ver que nas últimas 10 rodadas foram 5 jogos em casa, 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates, dando aí um aproveitamento de 53%. Olhando para as estatísticas desses jogos, a gente vai ver um certo equilíbrio em termos de posse de bola, 49 para o Inter contra 51 para os adversários, mas o Inter indo melhor em expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes têm de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então a gente vê aqui o Internacional com 0,9 e os adversários com 0,45. Em termos de finalizações, o Inter vai melhor também, 14,8 contra 10,6. Isso também se refletiu numa maior expectativa de gols para o Inter, que é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando a qualidade das oportunidades criadas. 1,59 de expectativa de gols para o Inter, 1,11 para os adversários. Quando a gente quer considerar também a qualidade das finalizações para fazer essa estimativa, a gente olha para a expectativa de gols pós-chute. A gente vai ver o Inter com 1,82 em média por jogo e os adversários com 1,43. Para fechar, a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, e aí o Internacional com 2,4 gols marcados em média por jogo, e os adversários com 1,2. Lembrando que a gente tem dois resultados aqui, de 7-1 contra o Santos e um 3-4 contra o Coritiba aqui, que foram jogos com muitos gols marcados. Para a gente entender um pouco melhor a representatividade desses números, eu trago aqui uma graduação que vai desde uma estrela, representando um número bem baixo, até 5 estrelas, representando números bem altos. A gente vai ver que o Internacional, na média aqui, as estatísticas com 3 estrelas, né, e um pouquinho mais de 3 estrelas, que demonstraria um desempenho mediano do Internacional, mas fica o alerta aqui de que o Inter teve 4 estrelas em estatísticas mais relevantes, né, que é a expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados. Pelo lado dos adversários, a gente tem um cenário parecido, né? Estatísticas com 3 ou 4 estrelas, expectativa de assistências com 2. Então acho que a gente vê desempenhos equilibrados aí entre Internacional e os adversários, o que justifica aí um aproveitamento mediano, né, de 53% para o Inter nessas partidas. Agora a gente vai olhar para os números do Botafogo, mas antes disso, fica o meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 150 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo. Então vamos lá, o Botafogo nas últimas 10 rodadas fez 5 jogos fora de casa, uma vitória, 3 empates e uma derrota, dando aí um aproveitamento de 40%. Olhando para as estatísticas desses jogos, a gente vai ver o Botafogo com um pouco mais de posse de bola, 54 em média contra 46 dos adversários, mas tendo expectativa de assistências um pouco menor, 0,88 contra 1,13. A gente vê o Botafogo com menos finalizações do que os adversários também na média, 12,4 contra 17,2 e uma expectativa de gols mais baixa ainda em relação aos adversários, 0,92 contra 2,01. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, a expectativa de gols do Botafogo também fica abaixo, 0,93 contra 1,88, e em termos de gols efetivamente marcados, a gente vê um equilíbrio, 1,4 para o Botafogo, 1,4 para os adversários. Para entender a representatividade desses números, eu trago aqui novamente as graduações aqui, as estrelas, né? E a gente vai ver os adversários com estatísticas com 4 estrelas, 3 e 2 estrelas. A gente pode dizer aí talvez um desempenho mediano dos adversários nesses jogos. Pelo lado do Botafogo, a gente tem um cenário parecido. Maioria das estatísticas com 3 estrelas e algumas estatísticas com 4 estrelas. Então acho que a gente vê o Botafogo perdendo em praticamente todas as estatísticas em relação aos adversários, um desempenho mais ou menos parecido, e a gente vê aí um aproveitamento de 40% para o Botafogo. Para a gente fechar nossa análise, eu trago aqui palpites de resultado para esse jogo, mas antes disso, eu só queria lembrar que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. O que eu fiz foi simular 10 mil jogos entre Internacional e Botafogo, considerando a expectativa de gols pós-chute, que Internacional, Botafogo e seus adversários conseguiram produzir nessas partidas. Quando a gente olha pelo viés da expectativa de gols, a gente projeta um favoritismo para o Internacional, 56% de probabilidade de vitória contra 21% do Botafogo e 23% para o empate. E pelo viés da expectativa de gols pós-chute, o cenário basicamente se mantém, 52% de probabilidade de vitória para o Inter, 24% para o Botafogo e novamente 23% para o empate. Então fica claro aí, seja
pelo ângulo que a gente olha, né, seja pela expectativa de gols ou pela expectativa de gols pós-chute, favoritismo para o Inter nessa partida. Então, chegamos ao final de mais uma análise pré-jogo de Internacional e Botafogo. Espero que vocês tenham gostado. Fica o meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui e falou!